Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui com o Dr. Bernardino Santi, que é médico ortopedista, médico do esporte. Dr. Bernardino é presidente da comissão médica da Panam Box, é membro da comissão médica da World Boxing, diretor da Sociedade Paulista e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E o que eu queria conversar com você, Bernardino, é sobre algumas peculiaridades do doping em relação ao boxe e esportes de combate. Tudo bem, Jolanda? Olha, é importante que se frise que existem drogas muito específicas que são utilizadas dentro do boxe, né, no sentido de você da perda do peso e no sentido do estímulo do sistema nervoso central. Portanto, o que acontece mais frequentemente é a utilização de estimulantes do sistema nervoso central e dos diuréticos, né? É muito mais comum nesse tipo de modalidade, porque o diurético visa perder desidratar o atleta no sentido de diminuir o peso, né? Quer dizer, está numa categoria que está acima daquela que seria a normal dele, ele toma o diurético, perde líquido e abaixa de peso, no sentido de querer competir naquele peso abaixo dele, claro, querendo levar uma vantagem. Existe o diurético utilizado também para mascarar uma droga, né? Para você eliminar aquela droga, mas no boxe especificamente é mais para que o atleta realmente diminua de peso, e o estimulante do sistema nervoso central, infelizmente, o que é utilizado não são os estimulantes lúdicos, né? São drogas mais para uso recreativo, como é o caso da cocaína, que aí é o caso do atleta que acaba se envolvendo socialmente numa situação em que acaba utilizando esse tipo de substância. Olha, eu tenho um caso nesses 30 anos de esteroide em boxeador, não é uma substância que realmente é utilizada no boxe, né? Tem até colegas que infelizmente dizem que utilizam, mas usam, se estão utilizando, estão prejudicando o atleta, não ajudando, o que é pior ainda, né? E basicamente que os acontecimentos se dão para a manutenção do peso. Então chega lá o atleta, o treinador do atleta, o dirigente, ou até médicos mal intencionados e fala, ó, você tem que ficar no peso de baixo, senão você vai acabar saindo da seleção, porque você vai mais longe, pode usar esse diurético aqui, que você vai ficar no peso. E tem atleta que acha que está perdendo peso. Tem tanto atleta que está desinformado que ele acha que está perdendo peso, não está se hidratando, né? Que ele está urinando, mas que ele está perdendo peso. Então, infelizmente, ainda existe muita desinformação. Claro, existe o profissional mal intencionado, né? E que hoje, graças a Deus, dentro da Confederação Brasileira de Boxe, existe uma orientação constante, né? Eu até brinco, muitas vezes eles falam, ó, pessoal, vocês querem tomar água, por favor, pergunte para mim ou para a doutora Cassiana. É claro que é uma forma de brincar, mas é uma forma de falar, ó, não toma nada sem vocês perguntarem. Então, muitas vezes acontece que o atleta está no Japão, na Coreia, competindo, ele liga, às vezes está de madrugada aqui, ó, doutor, ó, fui no médico, precisei ir, tem que tomar um antibiótico tal, dá uma olhada se é top ou não é. Claro que não é, mas eles perguntam. Então, isso, eu prefiro que eles perguntem do que simplesmente passar batido. Isso a gente conseguiu, praticamente a gente tem tido aí nos últimos anos quase zero casos de atletas que têm utilizado substâncias. Tivemos um agora no ano passado, infelizmente, mas é aquela história, atleta que acaba entrando numa roubada sem realmente perguntar e acaba perdendo tudo, porque obviamente vai ser desligado da seleção, vai perder todas as bolsas que ele tem que ficar de jogos, vai acabar, enfim, a sua carreira dentro do boxe olímpico. Mas realmente hoje é muito difícil, muito raro no boxe e a utilização de substâncias proibidas. Ótimo. Só para alguns comentários, acho que para quem não vivencia tanto a questão do doping, e acho que tem dois pontos que você falou aí que é importante ficar claro para as pessoas. Primeiro, que a maior parte dos casos de doping são involuntários, ou seja, não é um uso proposital de uma substância para ganho de desempenho, né? E muitas vezes nessas horas foi para um tratamento médico e foi pego no doping, né? E o outro ponto que eu acho que eu queria chamar a atenção, quer dizer, a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, ela coloca três critérios, né, para poder incluir a substância como uma substância na lista de doping. Primeiro, que é o ganho de desempenho esportivo, o segundo, que é o prejuízo à saúde, e o terceiro, que é ferir o espírito olímpico. Então tem que ter pelo menos dois desses
critérios para estar incluindo uma substância 2 é. Isso aí. no doping. E aí você comentou então porque a gente sempre, quando você pensa em antidoping, existe uma inteligência por trás, né? É muito caro você começar a testar tudo de todo mundo, né? Então você sabe quais são as substâncias que cada atleta em cada momento é mais propício a utilizar, né? E no caso, você citou duas drogas como os mais comuns, que é o diurético, com o objetivo de perda de peso. Então, o diurético não vai ganhar desempenho esportivo, no fundo, ele vai ser prejudicial à saúde, né? E no caso do desempenho esportivo é porque ele vai poder bater uma meta, na verdade, de peso, não é porque ele vai lutar melhor, né? A outra substância que você comentou são os estimulantes, e pelo que eu entendi, os estimulantes principalmente drogas ilícitas, ou seja, não é um uso para ganho de desempenho esportivo. É, é exatamente isso. Você tem, infelizmente, hoje já está mais difícil, mas aconteceu até recentemente alguns atletas que se envolviam em festas e acabavam fumando, acabavam usando drogas ilícitas, estimulantes, e por azar dos azares acabavam viajando, né, no dia seguinte, entravam numa determinada competição e acabavam sendo pegas por uso da substância, né? É mais comum mesmo o diurético, que eles continuam usando, eles querem manter no peso. E aí é que entra o problema. O diurético realmente, dentro de peso, dos esportes de peso e dos esportes de combate, é o mais comum utilizado, é o mais comumente utilizado. Ótimo. E o que eu queria que você falasse um pouquinho mais, você comentou que os esteroides anabolizantes não são comuns no boxe, né? Mas vamos dizer, a ideia que existe popular é de que, bom, vai usar o anabolizante, vai ganhar força, vai ficar forte, é o que você quer no boxe, né? Por que os esteroides anabolizantes não são interessantes para o lutador de boxe? Interessantes que eu falo no sentido de desempenho. Porque se você for pensar bem, ele vai ganhar massa e vai subir de peso. Ele vai ganhar massa artificialmente, vai subir de peso. Ele vai estar numa categoria acima dele. Tá, então quer dizer... Então, o esteroide anabolizante, é claro que se você estiver numa categoria, tiver num peso abaixo que você usa o esteroide para ganhar um pouco mais de massa muscular, pode ser um fator de vantagem. Mas ele, além dele não ser barato, né, os esteroides que possam ser utilizados para essa modalidade, nem todos sabem utilizar, e muitas vezes vão acabar utilizando de forma errada e sendo pegos, e principalmente nos exames fora de competição, que isso é uma coisa que a gente perde todo. Então, assim, sob o ponto de vista das lutas olímpicas, se você falar em levantamento de peso e outras categorias, pode ser. Agora, o boxe, você ganhando força, você não ganha velocidade. Então, você imagina um atleta de 70 quilos que ganha massa muscular, suba 75, ele ganhou força, mas perdeu velocidade, ele vai levar desvantagem. Ou seja, no boxe, o anabolizante ele levaria um ganho de força, mas esse ganho de força é inferior ao ganho de massa muscular, proporcionalmente desvantagem pelo ganho de massa muscular e peso, né? E pelo perda de um pouco de agilidade também. Acaba perdendo velocidade, acaba perdendo desempenho. Tá ótimo. E a outra coisa que eu queria comentar, você falou um pouco do teste fora de competição, né? Então, assim, existe toda uma estratégia das agências antidoping, né? E os testes eles são feitos em competições, e aí existem uma lista de substâncias que são proibidas em competição, né? E eventualmente pode ser feito testes fora de competição. E eu acho que é isso que eu queria que você comentasse um pouco, porque o boxe ele tem uma peculiaridade, né? Diferente, por exemplo, do futebol, em que você joga futebol toda semana, 2 vezes por semana. Então, você não tem muito uma janela para a pessoa estar usando uma substância proibida sem ser pego, né? No boxe, ele vai ficar, às vezes, meses sem competir. Então, ele pode aproveitar esse momento sem competição para estar usando uma substância que vai trazer um benefício para ele, mas que na hora da luta você já não vai mais ser pego, né? E é por isso que se justifica esses testes, vamos dizer, fora de competição, né? Como que isso funciona no boxe? Isso é uma realidade, os atletas costumam de fato fazer
E eu falo até porque você já falou numa outra discussão nossa da dificuldade que existe em alguns países, às vezes até com procedimentos muito básicos, né? E eu imagino que, tudo bem, quando a gente fala de agência mundial antidoping, ou agência antidoping aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa é uma coisa. Quando você fala em outros países, você fica pensando se realmente esses atletas estão fazendo um controle antidoping fora de competição, né? Então, nós estamos sujeitos a todos os regulamentos que regem o controle de doping que são emanados pela OADA. A World Boxing ela está subordinada ao Comitê Olímpico Internacional, que por sua vez tem no seu braço a OADA, que faz os controles em competição e fora de competição. E todas as suas ramificações, sejam elas as confederações continentais, as federações nacionais e as federações regionais. Então, estão todas interligadas. Um atleta que é pego num controle antidopagem numa competição da Federação Paulista, e vai sofrer as mesmas consequências que acontece com o atleta que é pego pela UADA ou pelo Comitê Internacional dos Jogos Olímpicos. Ele está sujeito às mesmas regras. Então, quando vem uma equipe ou da ABCD ou da própria World Boxing ou uma outra entidade que seja oficial e que faça o controle fora de competição, eles são obrigados. Por isso que eles fazem o chamado whereabouts, que é um documento preenchido para saber o paradeiro, ou seja, ele está sujeito 24 horas a dizer aonde ele vai estar nas 24 horas, isso é renovado a cada 3 meses, para que eventual equipe ou da ABCD ou da UADA que queira fazer um controle com ele, tem que achá-lo e ele tem que estar disponível a fazer. Então, ele está sujeito a todas as regras que são emanadas pela OADA. Né? E por isso que ele tem que entender que ele, fora de competição, quando ele usa uma coisa ilícita, ele está sujeito a ter problemas. Ótimo. Bom, agora, é claro, né, só para complementar, é claro, você precisa fazer um tratamento com corticoide, né, fora de competição, ok, mas quando você está próximo da competição, você vai pedir uma TUE, que é a Therapeutic Use Exemption, você vai pedir um documento para pedir uma autorização para utilizar um determinado medicamento que possa ser controlado. E é importante dizer que não é porque emitiu a TUE que o atleta pode competir. Ele tem que esperar a resposta da comissão que vai julgar a TUE se pode ou não competir. Então, quer dizer, tem todo um cenário intrínseco que o médico do esporte tem que conhecer para poder lidar com essas situações. Ótimo. Bom, a gente tem aí toda uma série de conteúdos também falando sobre doping, sobre TUI, sobre todas essas estruturas. O que eu estava entrando aqui era mais os detalhes do boxe especificamente, né? E ainda considerando essa questão de os atletas ficarem muito tempo sem competir, uma das estratégias é os testes fora de competição. Existe um outro método que foi desenvolvido para tentar pegar esses casos de doping, de uso ilícito fora de competição, que é o passaporte biológico do atleta, né? Tem o componente anabólico e o sanguíneo, né? Qual que é a ideia disso? É que você não... uma substância que eventualmente você usa e vai desaparecer do sangue de pouco tempo, você consegue ver como é que está a curva daquele hormônio, daquele dado sanguíneo, porque se tiver uma variação que não é normal, você considera que ele utilizou mesmo que você não tenha pegado aquela substância no teste, né? Qual que é a realidade disso no boxe? Você tem conhecimento de casos que tenham sido suspensos dessa forma no boxe? Sim, os atletas de ponta do mundo todo sabem da existência do passaporte biológico. Todos os testes de competição e fora de competição, eles são inseridos no sistema para que ele tenha esse passaporte, principalmente os atletas de ponta que disputam 2, 3, 4, às vezes até 4 ciclos olímpicos mundiais. Eles sabem da existência do passaporte, são orientados quanto a existência do passaporte, e ele vai ter que respeitar as regras do passaporte, até para poder ver a variabilidade dos esteróides, dos hormônios, da alteração que possa ser, que não seja fisiológica, né? Enfim, você tem um perfil de substâncias que entram no corpo, que estão no corpo daquele atleta, e que você consegue ter uma base de dados e eventualmente ter uma suspeita para especificamente fazer um controle pontual de um atleta que possa levantar algum tipo de suspeita. Então, existe sim, nós estamos sujeitos a essa situação de passaporte biológico. Tá, e a minha última pergunta, Bernardino, é em relação, porque a gente falou muito do boxe olímpico, né, que é regido pela World Boxing.
Agora, o boxe profissional, aí a gente está indo para várias entidades que organizam o dito boxe profissional, né? E que eventualmente vai funcionar de uma forma diferente. O que você tem para dizer sobre isso em relação ao doping, né? O boxe profissional tem uma abordagem diferente, uma exposição diferente, né? Porque são 12 rounds, 10, 12 rounds num determinado combate. A diferença é que ele desenvolve no máximo 3 lutas, quando muito, no ano. Cada 4 meses, cada 5 meses ele vai fazer um combate. Então, ele, quando faz um combate de 12 rounds, em que realmente a exposição e o cenário é diferente, ele tem muito mais tempo de recuperação. Temos que considerar que o esporte olímpico, a partir do 5º round, os braços pesam 200 quilos cada um, né? E aí é que entra a possibilidade de um golpe muito mais fatal e mais contundente, porque a guarda realmente ela está comprometida nessas lutas muito prolongadas do boxe profissional, né? Já no boxe olímpico não, você tem 3 rounds de 3 minutos, é mais curto, você consegue ter mais tempo de guarda, mais tempo de solidez na sua defesa. Então, no boxe, por isso que o boxe profissional ele é muito mais contundente, muito mais, digamos, agressivo, né? E com muito mais possibilidade de acontecerem coisas graves. E o grande problema é que existem muitas entidades internacionais em que muitas vezes os regulamentos e as regras diferem entre si. E às vezes um dessa entidade vai lutar na outra, está acostumado com aquela regra, ele não está acostumado com essa, e aí acontecem os acidentes. Então não existe uma padronização, existe um básico, mas não existe uma padronização. Isso não é... Tá, mas em relação ao doping especificamente, todos seguem a mesma. Porque a gente tem aí no caso do. Não todos. Desculpe, mas não todos. Talvez só acho que só o Conselho Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe são as 3 profissionais que fazem o doping. São essas 3 que são muito mais comuns, que mais comumente se realizam testes. As outras demais eu não tenho notícia. Quem está nos Estados Unidos competindo e quer competir, tem a Federação Atlética, né, de vários estados e americana, muitas vezes eles obrigam essas entidades a realizar esses controles. Por isso que muitas delas nem vão para os Estados Unidos fazer o evento, vão para a Tailândia, vão para a China, vão para outros países que não tem tanta rigidez assim no controle. Ótimo. Bom, aí entender que o que a gente está comentando, o que é o certo, que é o que o esporte limpo, é o esporte que de fato está seguindo as regras antidoping e que eventualmente tem algumas entidades que podem fazer de outra forma, que é basicamente uma forma de você liberar o atleta para fazer e usar o que quiser, né? Tá bom. É isso aí. Bernardino, obrigado mais uma vez e espero contar com você aqui em outros momentos. Obrigado,